A paz de Deus, estamos aqui mais uma vez nesta noite, glórias a Deus, para nós continuarmos a nossa meditação na Palavra de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Quero ser bem breve, bem rápido esta noite, e vamos aqui dar continuidade naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Agora são 18 horas e 34 minutos, ao qual nós estávamos comentando, meditando e falando sobre o problema que a igreja de Corinto enfrentava. Glórias a Deus, e trazemos aqui para nós, ao nosso conhecimento, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que a falta de espiritualidade, ela causa divisão, que por sua vez gera confusão. Até rimou, né, meu irmão, minha irmã, sobre esse assunto que o Senhor está nos ensinando, está tratando comigo, tratando com você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, que está sintonizada nesse canal. Tudo se fez novo. E quero já ser bem em breve, quero ser bem rápido também, que se aqueles que estão agora estudando juntamente conosco, meditando a palavra de Deus juntamente conosco, para saber um pouco mais desse ensinamento ao qual o Senhor vem colocando em nossos corações, entra lá no YouTube, Jackson Antônio Alves, né, Alves, barra YouTube, e entra lá no canal Tudo Se Fez Novo, amém? Para que possa também estar acompanhando esta meditação da palavra de Deus. Agora nós estamos entrando na segunda parte, e lá a primeira parte que já havíamos comentado em outra oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Então aqui nós vamos trazer aqui, nós estamos falando, glórias a Deus, sobre então esta dissensão que demonstra a falta, essa divisão que demonstra a falta de espiritualidade, né? Nós estávamos falando sobre a igreja de Corinto, estávamos falando sobre um pouco mais da cidade de Corinto também, glórias a Deus, e um dos pontos que chama atenção é que havia uma igreja uma igreja que o apóstolo Paulo estabelecera em Corinto, uma igreja numerosa, florescente, glórias a Deus, que estava em uma fé, alicerçada em uma fé, no amor, não é? Glórias a Deus. Mas ela foi então, o apóstolo Paulo estabelecer essa igreja lá, que nós comentamos que ficou 18 meses lá, né? Mas aí essa igreja foi decaindo, irmão, no amor, na fé, no amor e na esperança. Glórias a Deus. Nós comentamos na primeira parte que haviam homens ali, homens filósofos, doutores, né? Glórias a Deus, filósofos ali na cidade de Corinto. E ela foi então, os filósofos, homens, diziam doutores da lei, com sua sabedoria presumida na sua sabedoria humana, então chegaram a colocar até em dúvida, a ponto de colocar em dúvida a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, e até mesmo negar a ressurreição. Glórias a Deus. Então nós falamos sobre isso, e vamos comentar mais sobre isso, e falamos também do problema que a igreja enfrentava. Glórias a Deus, né? Então, irmão, e nós estamos falando um pouco também, podem observarem aí na primeira parte que nós estávamos comentando sobre a cidade de Corinto. Nós havíamos falado, glórias a Deus, não é? Que a sua localização geográfica era muito privilegiada, pois era dominada por 2 mares, também dominada nas letras, na ciência e nas artes de sabedoria, e sobretudo o comércio, glória. Amém? E haviam ali homens cultos, intelectual, os grandes filósofos, os grandes pensadores e poetas e cantores havia naquela cidade, glórias a Deus,
pois o hobby deles era o quê? Se reunirem nas praças, glórias a Deus, e expor a cultura e conhecimento deles, né? Inspirava-se o quê? No povo uma curiosidade do seu discurso, pois as novidades para eles eram a ocupação preferida deles, né? Gostavam de descoberta, novidades, gostavam de ouvir ou contar coisas novas, eram zelosos à adoração aos seus deuses. Esses eram os homens lá que habitavam em Corinto, né? Falamos na primeira parte que era uma cidade idólatra, né? Pagãs, lá em Atenas, né? E que ficava próximo ali. E ele era uma das cidades comerciais mais importantes da época, controlava grande parte das navegações entre Oriente e Ocidente, né? Porto Sencreia, Oriente, e Léquio, Ocidente. E era uma cidade muito florescente, importantíssima, importantíssima, e frequentada especialmente por causa do comércio, porque ali vinham gente de todos os países e de todas as raças e todas as camadas sociais, e haviam também numerosos judeus que tinham sinagogas. Glórias a Deus. Podemos observar que esses judeus, o qual Paulo confrontou também, pois eram legalistas. Glórias a Deus, debaixo da legalidade da lei. Glórias a Deus, eles tinham os judeus, né? E eram conhecidos como cidade de luxo, também luxúria, porque eram materialistas, cheios de vaidade, porque recebiam ricas mercadorias da Ásia, da outra parte da Itália e de outros países ocidentais. Glórias a Deus. Olha que cidade importantíssima, né? E o mundo estava dentro de Corinto, né? Os gregos gostavam porque eram materialistas, culto, poetas, sábios, tanto na ciência e na filosofia pagã. A cidade era infame, depravada por sua sensualidade e prostituição sagrada. A cidade era proverbialmente conhecida por sua corrupção imoral, cheia de pecado. Tornou-se um provérbio notório. Corintianizar significa praticar prostituição. Olha que cidade a qual o apóstolo Paulo, então, ele estabelecera lá a igreja, fundou a igreja, e se confundia a religião com a prostituição lá, né? A prostituição era misturada com a religião nos seus templos a deuses. A principal divindade era a deusa Afrodite, Vênus, deusa do amor licencioso e da fertilidade. Afrodite tinha em seus templos milhares de prostitutas que a serviam no templo, dedicado à sua adoração. Eram milhares de jovens sacerdotisas, cortesãs dedicadas ao serviço da deusa do prazer, que atraíam pessoas de todo o mundo. Por que estamos falando isso aqui? Porque estamos falando sobre a cidade de Corinto, para nós termos uma noção, mais ou menos, uma ideia do que era a cidade ali. Glórias a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, lá na cidade de Corinto. Então, essa deusa do prazer que atraiu pessoas de todo mundo. Então, e o templo da Afrodite era no lugar chamado Acrópole, Acrocorinto, uma colina no alto, a mais de 500 metros da cidade, diante do Areópago, onde ficava na sede, um tipo de fórum de grandes conselhos, os homens mais autorizados das mais altas leis, aqueles cidadãos filósofos, representantes da autoridade e sabedoria pagando o culto. Olha só, glórias a Deus, então ficava na parte mais alta. E sem contar também que vinham pessoas de todas as partes do país ali, e vinham também muitos ali viajantes, muitos marinheiros, né, que ficavam aí viajando, navegando aí por meses ali. E quando eles entravam na cidade, eles queriam desfrutar dos prazeres há muito tempo, né? Sem ter contato com pessoas, ou até mesmo com mulher. Aqueles marinheiros queriam chegar e queriam beber, queriam sair com as mulheres, então eles saíam com essas mulheres aí, né? E havia, segundo os historiadores, né, que fizeram, então eles ficavam mesmo, imagine como que era a cidade ali, e essas mulheres atraíam esses homens, né?
E outra divindade principal era o deus Apolo, o deus da beleza, né, corporal, formosura, da sensualidade, da homossexualidade, não é? Também o deus da Apolo. O deus que representava virilidade, vitalidade nos jogos estímicos, no esporte. A adoração a esses deuses induzia a juventude a se entregarem à homossexualidade, afeminados. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele fala, né, sobre esse ato, né, sobre esse pecado, glórias a Deus. E havia outros deuses e deusas também, como Ísis, Poseidon, que era o deus do mar, né, deus do mar, ele que o mar acalmava o mar e enfurecia o mar. O Poseidon como ele era, Corinto era cercado por continente, né, todo por mares, na verdade. Então ele que governava o mar, o deus do Poseidon, né? Para eles lá para Corinto, ele que governava o mar. Então os apóstolos, Paulo fundou e implantou então essa igreja lá em Corinto, quando passou 18 meses em sua segunda viagem missionária. E uma igreja cheia de fé, amor e esperança. Agora ela estava o quê? Decaindo, aleluia, na fé, no amor e na esperança, como nós havíamos falado no primeiro, na primeira parte da meditação. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero ser bem rápido para não tomar muito tempo. Então, irmão, nós podemos ver então a noção de que temos um pouco o conhecimento do que a cidade era. E fora os outros problemas que a cidade enfrentava também, irmão. E um dos problemas que a igreja enfrentava também eram divisões surgidas entre os líderes religiosos devido à sua sabedoria, à sua suposta sabedoria, né? O outro problema era o espírito sectário, era a preferência que surgia entre os líderes religiosos, né? Pois a igreja de Corinto tinha muitos sectários, ou seja, pessoas que seguiam seitas, né? As divisões surgidas em Corinto não são verdadeira cisma na fé, ou seja, ideia fixa na fé, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, mas eram simplesmente partidos conventículos, ou seja, formado em torno de vários pregadores por razão de simpatia pessoal, sentimento de agrado. Então era assim, por quê? Porque vinham pregadores também de todas outras partes que eles não conheciam ali também, pregar ali a palavra, às vezes pregavam heresia, distorciam. Então eram pregadores que eram por razões de simpatia pessoal, glórias a Deus. Então haviam essas divisões entre esse partido, né? Porque aqui mesmo o apóstolo Paulo fala, pois no capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, pois alguém diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, e assim por diante. Então haviam essa disputa, glórias a Deus. Outro problema também eles a ponto de tornarem que umas assembleias clandestinas e conspiradores, glórias a Deus, de facciosos, maquinação, trama, reunião secreta de pessoas que buscam interesse próprio. Tudo isso, então, havia na igreja de Corinto ali, irmão. E eram homens invejosos, homens materialistas, porque ainda são carnais, porque isso havia divisão entre eles, pois agiam como mundano. Então, tudo isso, irmão, os benefícios que a cidade de Corinto recebia, né, a população, os visitantes, né, nós sabemos que tinha um fluxo de muita gente na cidade de Corinto. Era a cidade principal, como nós vimos aqui, era uma cidade comercial importante, controlava grande parte da navegação, irmão. Entrava mercadoria de toda parte, que nós já vimos. Isso fazia com que também as pessoas desvirtuasse as pessoas ali também a cada vez mais praticar o apego para as coisas materiais. Eu acredito eu que chegava muitas coisas novas ali na cidade de Corinto, irmão. Os habitantes ali viam coisas muito novas. Então eles eram invejosos, eram materialistas, eles eram, né, contribuía para que eles, como se diz, Corinto,
o mundo estava dentro da cidade de Corinto, irmão. E assim, da mesma forma, glórias a Deus, eles queriam fazer com a igreja, irmão. Trazer Corinto para dentro da igreja, o mundo para dentro da igreja, irmão. Os hábitos, costumes, se moldando com os padrões, mudando lá fora, irmão. Trazendo para dentro da igreja. Isso não era bom, irmão, porque a igreja havia esses problemas de divisões, por falta de espiritualidade, ainda eles agindo como ainda carnais, eram crentes, ele está falando para a igreja, crente, mas agiam mais como não crente, né, como homens carnais, voltado ao materialismo, à inveja, e tudo isso estava entrando dentro da igreja, irmão, deturpando a igreja de Corinto. Havia divisões, briga, contenda. Haviam partidos ali, como nós havíamos falando, de bom agrado, né, com interesse próprio e assim, irmão. E era que buscava o seu interesse próprio. Tudo isso, agiu. Então o apóstolo Paulo ele fala, vocês estão agindo mais como mundano, irmão. Porque ainda são carnais. Glórias a Deus, irmão. E podemos voltar em 1 Coríntios, do capítulo 1 o capítulo 1, do 10 ao 17, os primeiros problemas de divisão entre eles da igreja era competição e rivalidade, divisão que resultam devido à preferência por líderes religiosos com base em sua presumida sabedoria superior. Além, irmão, de eles terem essas rivalidades entre pregadores, entre os homens ali que pregavam a palavra, homens ali que estavam sempre à frente, líderes religiosos, eles tinham essa competição, essa rivalidade de quem? Não, eu sou do apóstolo Paulo, eu sou do Apolo, então, irmão, eu sou desse partido, fulano de tal é do outro partido. Não, eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele prega a Cristo, e o outro fala, eu sou de Pedro, do Apolo, né, porque ele prega assim por diante, irmão. Então, havia essa rivalidade entre eles, irmão, porque eles se apegavam na sua sabedoria humana. Eu sou de fulano de tal porque ele é mais sábio, né? É o que acontece nos tempos de hoje, né, irmão? Nós se apegamos no homem, porque aquele homem ele fala bonito, ele leva uma mensagem bonita, e não é nada disso, irmão, que o Senhor Jesus nos ensina, né? Não é nada disso, irmão. Sabemos que o centro de todas as coisas é Cristo, né, que está na nossa vida, irmão. Então, havia isso, irmão, dentro da igreja. Então, irmão, provavelmente a maioria estivesse sustentando ser do partido de Paulo ou por simples simpatia pessoal ou agrado, como nós havíamos falado, irmão. E se nós olharmos aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, fala que acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão. Então nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, agradar o homem, mas a vontade de Deus, né, irmão? Meu irmão, minha irmã que está ouvindo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Paulo expressava gratidão por ser batizado apenas alguns, a fim de que ninguém pudesse alegar ter sido batizado em nome de Paulo. Olha, glórias a Deus. Então, aleluia. Voltando lá para cartas de capítulo 1, de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, irmão, ele fala, o apóstolo Paulo não podia comunicar aos coríntios mais elevados ensinamentos por não estarem eles ainda maduros, irmão. Não chegaram à maturidade e por não serem suficientes espirituais. Teve que, por isso, tratá-lo como criancinhas na fé, que nutrem de leite e não de alimento sólido e substancioso. Lembra que ele fala aqui, né, que tratar como criancinha, irmão, porque ainda o apóstolo Paulo chama ele de carnais, glórias a Deus. Não quer dizer que carnais, que com isso eles estavam dominados por paixões vis e pecaminosas ali, irmão, mas é porque são imperfeitos, materialistas, invejosos, imaturos, né, com a palavra de Deus, pois não tinham nenhum discernimento ou visão espiritual, né, como bem demonstram com suas divisões de partidos com relação aos pregadores, irmão. Então eles não tinham crescimento ali espiritual, não tanto por igreja, mas eles tinham essa falta de espiritualidade, irmão. E as pessoas se encaixam agora eu costumo dizer que as pessoas se encaixam em três categorias espirituais que se esclarecem como a revelação da cruz pelo Espírito Santo, irmão.
eu quero contar essas três, eu quero dar um exemplo desses três homens, né? As horas estão se passando, mas nós vamos já estar terminando. Fala que o homem natural, irmão, ele já fala aqui, o homem natural. Depois nós vamos estar dando continuidade aqui sobre essas três pessoas que se encaixam nessas categorias, né? Revelada pela cruz, pelo Espírito Santo de Deus, que é o homem natural, depois o homem espiritual e o homem carnal. Glórias a Deus, que é no caso da igreja de Corinto, né, irmão? Era o homem carnal. Depois nós vamos estar dando esses três exemplos aqui, irmão, para nós na segunda parte, irmão. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero dizer aqui, irmão, que então não vale a pena, irmão, nós buscarmos sabedoria humana, ser presumida baseada na mesma sabedoria humana, porque se nós apoiarmos nossa sabedoria, né, irmão, nós vamos cair e vamos estar sendo arrastados para esse lado, né, irmão? Que acontece muitos, né, nos tempos atuais aqui também, né, com interesse próprio, agrado, né? Não precisamos crescer mais, porque já tudo falou aqui, né, irmão, da igreja de Corinto, que ela sofria, que passava ali, né, irmão? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer realmente, está baseado na fé, na verdade, no amor, no amor e na esperança na palavra de Deus. Que Cristo é a pessoa central da nossa vida, irmão, de toda a nossa pregação. A cruz, como o apóstolo Paulo falava que não está presumido a sabedoria humana, mas a sabedoria do poder de Deus, porque a minha palavra não são somente não somente por palavra, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmão. Ter alcançado as almas, não só pela palavra, mas pelo poder de Deus, irmão. E depois aqui nas outras aulas, eu vou, nas outras partes, nós vamos aqui estar entendendo mais sobre esses três homens, né? Então agora, curvem a sua cabeça e vamos agradecer nesse momento maravilhoso. Fechem os olhos. Essa meditação que o Senhor nos tem ensinado. Senhor, Deus e bom Pai que estais no céu, no nome consagrado de Teu Filho Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Eu aqui, Pai, e todos os seus ouvintes que estão aí, Pai, ligados nesse canal, Pai, tudo se fez novo, Pai. Que estão em seus lares, no trabalho, na casa, andando, Pai, e assistindo esse vídeo, Pai. Aleluia, que venha tocar no coração de cada um deles, assim como tem tocado no meu, Pai Santo e Justo. Venha com o Teu poder, a Tua graça, venha nos encher de fé, de esperança e de amor em nossos corações, Pai. Porque nós estamos aqui nos entregando diligentemente aos cuidados, ó Pai, a fim de querer conhecer mais a Tua Palavra, Pai, para que a Tua Palavra venha se cumprir em nossos corações, nos corações da nossa família, que ela venha nos alcançar a cada dia, Pai, e assim nos adquirir sabedoria dada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Não queremos ser criancinhas nos primeiros rudimentos, como criancinha gateando com criancinha que come alimento, papinha, alimentada por leite. Não, Pai. Nós queremos ser a criança já adquirir crescimento espiritual, maturidade. Queremos comer do alimento sólido, Pai, para o louvor da Tua glória, Pai. Que cada dia vamos ver os Teus filhos que estão ouvindo, Pai, através desse estudo, Pai, sobre a falta de espiritualidade, a causa de divisão, e que por sua vez ela gera confusão, Pai. Não queremos confusão, não queremos desentendimento, Pai, mas nós queremos paz. E com isso, Pai, nós estamos estudando, Pai, as cartas de Coríntio, a cidade de Corinto. Sabemos o que a cidade foi, Pai. Uma igreja, uma cidade idólatra, pagã, cheio de filósofos, pensadores, homens apegados na sua própria força, no seu próprio conhecimento, Pai. E não é nada disso que o Senhor nos ensina, Pai. O Senhor nos ensina, Pai, que nós devemos entregar a vida a Ti, confiar somente em Ti, Pai, no Teu poder, ó Pai. Somente é dada a sabedoria do céu sobre a cada um de nós, Pai. E portanto, Pai, vem abrir a nossa mente, vem abrir o nosso coração, abra os céus e derrama a Tua virtude dobrada, a Tua unção, Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas mentes, assim abrindo o nosso entendimento, Pai, para melhor entender a Tua palavra, para nos preparar a cada dia para nós levarmos o Teu Evangelho com
ousadia, com coragem, com fé, com amor e com esperança, como o exemplo do apóstolo Paulo, Pai. Bendito é teu nome. Eu sei que não foi fácil ele entrar naquela cidade cheia de pagã, idólatra. Diz a tua palavra que Atenas ali era a cidade cheia de idólatras, Pai. Cheio de homens, haviam mais deuses do que homens na cidade, Pai. Homens filósofos que, aleluia, contendia, Pai. Queria mostrar a sabedoria humana, Pai. Falava um discurso bonito, Pai. E não é nada disso, Pai. Nós queremos, aleluia, a tua palavra, Pai. O teu Espírito nos alimentando a cada dia, Pai. Que os seus filhos venham receber, ó Pai. Aleluia, a tua palavra, a tua sabedoria para nos moldar, para nos preparar a cada dia, Pai. Assim, ó Pai, entrego a minha vida, a vida de todos os teus ouvintes que estão aqui, ó Pai, meditando a tua palavra. Assim, agradeço em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém, irmão? Então, na terceira parte, estaremos falando então sobre esses três homens, né? O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, irmão. E justamente o homem carnal, a qual se encontra na igreja de Corinto. Já adiantando, o homem carnal era um homem que vivia, um homem crente, mas ele vivia espiritual, mas ele vivia mais como um homem carnal, irmão. Né? E é pior, né, irmão, de todos. Por isso que a igreja foi caindo, decaindo na fé, no amor e na esperança, irmão, porque não buscavam a espiritualidade, não buscavam o conhecimento do Senhor. Amém? Não adquiriam conhecimento e assim faziam com que eles agissem dessa maneira, irmão. Amém? Então, desde já eu agradeço. Boa noite e a paz de Deus a todos. Amém.